Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil, e dessa vez sobre um tema que é comum para todos os profissionais da saúde que vão cuidar de seu paciente. Olha só, sistema gastrointestinal, que é realmente uma das maiores incógnitas a ser descoberta no nosso organismo, como ele funciona, como que é o mecanismo de relação do nosso intestino com o nosso organismo. Bom, olha só, probióticos, prebióticos, simbióticos, o que eles são, onde eles agem, e nós vamos começar esse conteúdo aqui no canal falando sobre alguns conceitos básicos do trato gastrointestinal, mas principalmente nesse vídeo agora sobre o controle da acidez do nosso estômago. Então se prepara nesse super resumão de fármacos que interferem na secreção ácida do estômago. Eu sou o professor José, professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é uma plataforma de aulas de farmacologia que revisa toda a fisiologia, fisiopatologia dos mecanismos por trás da própria farmacologia, depois aprofunda no mecanismo de ação das drogas e na diferença das classes farmacológicas e, por fim, traz conteúdos da prática, do dia a dia, porque afinal não adianta você estudar na teoria e não aplicar no teu dia a dia, no campo de batalha. Então essa plataforma você tem acesso aqui no link embaixo desse vídeo, então clica aqui, já se inscreve, já ativa as notificações para receber vídeo toda semana e já conhece a nossa plataforma clicando no link aqui da descrição desse vídeo. Bora para a aula então? Venha comigo! Começando a falar sobre o sistema gastrointestinal, que é um dos sistemas mais investigados nos dias de hoje. Nota-se que doenças que, quando estudadas no restante do organismo, não se obteve sucesso no tratamento, se pensa que o trato gastrointestinal acaba influenciando nesse sistema alterado, nessa doença. Bom, já tivemos novas pesquisas relacionando a mudanças e anormalidades do trato gastrointestinal com Alzheimer, com Parkinson, com hipertensão arterial, com diabetes, com dislipidemia. Então, doenças crônicas e neurodegenerativas têm relação com o intestino. Bom, o nosso intestino tem vida, ele tem micro-organismos que produzem substâncias para proteger o nosso corpo e para sinalizar diversas situações de estresse para o nosso organismo. Então, realmente ele é muito importante e muito especial. Nota-se pela complexidade que é o nosso trato gastrointestinal. Então nós podemos dizer assim, que ele faz a digestão e a absorção de todos os nutrientes, né, que nós ingerimos. Ele tem um sistema endócrino próprio e que vai se relacionar com o nosso organismo como um todo, e uma rede própria de neurônios, chamada de sistema nervoso entérico, que ele é intimamente relacionado com o simpático e com o parasimpático, mas ele é independente em diversas funções. Ele é autorregulatório. Olha só que interessante, é o segundo cérebro do nosso organismo. E para quem pensa que o tecido lá no trato gastrointestinal ele é simples, olha a complexidade, pessoal. Nós temos o músculo longitudinal, logo abaixo o plexo mioentérico, o plexo terciário, o músculo circular para fazer o fechamento dos nódulos, né, do nosso trato gastrointestinal, o plexo muscular profundo, o plexo submucoso, as artérias submucosas passando, né, nesse meio, a lâmina muscular da mucosa, o plexo mucoso e, por fim, a mucosa do trato gastrointestinal, para vocês verem a complexidade que é o tecido do trato gastrointestinal. Bom, aqui é uma ilustração simplista do trato presente, né, dos plexos presentes no sistema nervoso entérico e a relação dele, né, pelo parasimpático e pelo simpático. Então nota-se que nós temos neurônios, olha só, aqui que é importante, nós temos neurônios sensoriais que vão sair aqui do nosso epitélio do trato intestinal, que vão receber estímulos do epitélio intestinal e que vão mandar sinais tanto para o sistema nervoso central, e daí nós temos, por exemplo, o estímulo do vômito, da náusea, né? Mas também vai fazer contato direto com os plexos,
o plexo mioentérico, que fica próximo das cavidades musculares, e que faz motilidade, né, do nosso trânsito intestinal, e o plexo submucoso, olha só, a junção de neurônios, né, que faz estimulação de secreção e absorção. Por isso que eu digo que ele é autossuficiente em muitos parâmetros. Quando eu tenho um estímulo sensorial do nosso intestino, eu tenho um estímulo já direto no nosso cérebro, o segundo cérebro, que é o sistema nervoso entérico. E o parasimpático e o simpático vão se relacionar, estimulando ou diminuindo o estímulo do sistema nervoso entérico. Qual que é o sistema nervoso autônomo mais importante e atuante no trato intestinal? O sistema nervoso autônomo parasimpático. Através da acetilcolina, ele estimula a motilidade e secreção de diversas substâncias no nosso trânsito gastrointestinal. Muito bem. E aí, pessoal, como que é feito então? Quais são os alvos farmacológicos que podem ser, estão presentes, né, no trato gastrointestinal? Nós temos alvos, por exemplo, na secreção gástrica, no vômito e na náusea, na motilidade intestinal, na eliminação das fezes, né, e na formação e eliminação de bile. Olha só, são os 4 principais alvos farmacológicos e nós vamos tratar de alguns deles nessa aula de hoje. Vamos lá então. Quem nunca ouviu falar do termo antiácido? Bom, a acidez do estômago ela é importante para que mantenha um ambiente propício para a digestão das proteínas a partir das enzimas que as digerem. Então a acidez do estômago tem um motivo por existir. Pensando na absorção de nutrientes, ela é um componente importantíssimo no processamento desse alimento, na quebra dos nutrientes para depois lá no intestino ser absorvido para o nosso organismo. Mas para os medicamentos, isso também é importante, né? Porém, né, os medicamentos também utilizam essa acidez do estômago no processo de absorção. Apesar do estômago ter uma área muito menor que a do intestino, isso faz com que o medicamento absorva em uma magnitude maior no intestino do que no estômago, existem alguns medicamentos que absorvem muito bem no trato estomacal. Eles têm uma boa difusão no trato estomacal. São aqueles medicamentos chamados de ácidos fracos, porque lá eles encontram um ambiente ácido compatível com a manutenção da sua lipossolubilidade e deles se difundem com facilidade através do epitélio do nosso estômago. Mas, claro, desde que haja a acidez propícia, né, mantendo então o ambiente ácido nossa cavidade interna do estômago. Então, os antiácidos, eles vão diminuir essa acidez. Mas por que alguém precisa bloquear um componente que tem um papel essencial na absorção de nutrientes e que pode influenciar, se eu fizer esse bloqueio, na absorção dos fármacos? Porque, às vezes, o muco que eu secreto no meu estômago está muito fininho. E aí o ácido consegue alcançar a mucosa do estômago e começa a causar gastrite, começa a causar uma erosão no meu estômago, podendo gerar uma úlcera péptica. Para quem não lembra, nós temos uma camada de muco secretada para dentro do pulmão e que evita com que o ácido entre em contato com as células epiteliais do estômago. E se esse muco está muito baixo, ou sumiu, ou desapareceu, tem chance desse ácido entrar em contato com o tecido do estômago e causar uma úlcera. Mas não só isso. Às vezes essa acidez, ela regurgita pelo esfíncter, né, gastroesofágico e acaba causando a doença do refluxo gastroesofágico. Uma hérnia, por exemplo, no esfíncter, ou algum problema realmente no excesso de ácido secretado, pode causar aquela queimação no esôfago, lembrando que o esôfago não tem muco para proteger ele. Então, se o ácido subir, ele vai queimar. Então, diversas condições onde eu tenho, então, ou um comprometimento do próprio estômago, ou o contato do ácido com outros tecidos, como por exemplo o esôfago, faz com que às vezes seja utilizado alguns medicamentos para diminuir a acidez. E a classe mais clássica de todas é dos antiácidos diretos. E o primeiro representante dessa magnífica classe de antiácidos é o bicarbonato. O bicarbonato ele tem uma rápida velocidade de dissolução em comprimidos e em líquidos, ele tem uma hidrossolubilidade muito boa, uma taxa de reação com ácido ótima e uma taxa de esvaziamento gástrico também muito boa. Porém, tem 3
efeitos adversos do uso de bicarbonato para anular as cargas do ácido clorídrico. Primeiro, olha só, quando ele reage, né, que é rápida essa reação com o ácido clorídrico, ele gera dois ativos. O primeiro, dióxido de carbono e cloreto de sódio. Show? O dióxido de carbono causa distensão e flatulência, efeito adverso do uso de bicarbonato via oral. O álcali que não reage é absorvido imediatamente, pode causar alcalose metabólica, especialmente aqueles pacientes que têm problemas de insuficiência renal. E o terceiro problema é o próprio cloreto de sódio produzido da reação do bicarbonato com o ácido clorídrico, que pode exacerbar a retenção de líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca, com hipertensão e também com insuficiência renal. Então nós podemos notar vários efeitos adversos do uso do bicarbonato como antiácido. Outro antiácido é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele reage mais lentamente com o ácido clorídrico, ele forma dióxido de carbono e cloreto de cálcio, que também pode gerar gás, e o álcali que não reage é absorvido imediatamente, podendo causar alcalose metabólica também, e principalmente em pacientes com insuficiência renal. Então, mesmo problema do bicarbonato. Então, o carbonato de cálcio só é mais lento que o bicarbonato na anulação das cargas ácidas do estômago. Aí nós temos o magnésio e o alumínio. Olha só que interessante. O hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio reagem lentamente com o HCl, com o ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e cloreto de alumínio, gerando resíduos de água, moléculas de água. Não há formação de gás, então não tem esse efeito adverso que tem no bicarbonato e no carbonato de sódio. E os sais de magnésio não absorvidos podem causar diarreia osmótica. É um problema do uso frequente de sais de magnésio. E os sais de alumínio podem causar constipação. Olha só! Então o antiácido, ele vai agir no estômago, vai passar para o intestino, e o magnésio pode causar diarreia e o alumínio pode causar constipação. Por isso que nós vemos vários antiácidos com magnésio e com alumínio. Interessante, né? Mas aquelas pastilhas que tem magnésio, por exemplo, só magnésio sem alumínio, podem causar diarreia. E também aquelas que tem só alumínio, né? Hidróxido de alumínio e outros sais, também podem causar constipação. Mas tenho certeza que você já deve ter visto alguns medicamentos com os dois, magnésio e alumínio, para tratar, né, para diminuir a acidez do meu estômago. Outra classe importantíssima dos antagonistas de receptores H2. Olha só, desde a introdução deles na década de 70 até 1990, eles foram os fármacos mais utilizados para essa finalidade no mundo inteiro. Olha só, os antagonistas H2, cimetidina, ranitidina, nizatidina e famotidina, são os 4 principais, eles são depurados por uma combinação de metabolismo hepático, filtração glomerular e secreção tubular renal. E os idosos têm uma dificuldade em fazer essa eliminação, então acaba que ocorre um volume de distribuição do fármaco mais mantido no paciente idoso. Qual é o problema, então, do uso de antagonistas H2? Por que H2? Porque histamina, ela estimula a secreção de ácido no estômago. Lá no estômago, o receptor de histamina é chamado H2. Então, os antagonistas H2 bloqueiam o receptor da histamina no estômago e assim diminuem a secreção de ácido. Aqui nesse gráfico faz uma comparação de um paciente que não usa nenhum controlador da acidez, que é o primeiro, esse gráfico aqui com o sinal vermelho, essa linha vermelha. O segundo azulzinho, aquele que utiliza o bloqueador de receptores H2. E o verdinho aqui embaixo, os inibidores da bomba de prótons. Olha só que interessante. Aquele que não usa nada, olha só, cada refeição é um pico de secreção ácida. Já aquele que faz o uso do antagonista de receptores H2 tem uma gradativa diminuição do ácido, até que realmente, depois de um dia utilizando, estabelece quase zero essa utilização, esse efeito, essa secreção. E o inibidor da bomba de prótons, logo quando começa
a ser utilizado, consegue bloquear muito mais intensamente. Olha só, nem sobe o gráfico verde, né, a linha verde, quase que 100% da produção de ácido clorídrico. Os inibidores da bomba de prótons hoje são os mais utilizados como inibidores da secreção ácida. Mas por que os antagonistas H2 deixaram de ser utilizados continuamente? Olha só, a própria cimetidina, que é uma das drogas mais clássicas dessa categoria, ela se liga, né, ela inibe, a ligação da dihidrotestosterona aos receptores androgênicos, inibe o metabolismo de estradiol e aumenta os níveis séricos de prolactina. Olha só, o que resulta isso? Ginecomastia, impotência em homens, galactorreia em mulheres, e esses efeitos são específicos da cimetidina e não acontecem com os outros antagonistas H2. Os outros antagonistas H2, por exemplo, a ranitidina, que era imensamente vendida, foi retirada de mercado no ano passado por estar contaminada, por gerar um contaminante que pode ser cancerígeno. Por isso foi retirado de mercado. Além disso, eles atuam modificando o metabolismo de drogas, porque interferem no metabolismo da CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6 e CYP3A4. Se você não, olhando essas siglas, CYP, não consegue entender o que é isso, professor? Bom, volta nos vídeos aqui no canal que você vai ver uma aula que eu falo de farmacocinética. Lá você vai encontrar tudo sobre o metabolismo hepático das drogas, né? Um resumão de tudo que você precisa saber, e lá você aprende mais sobre esse metabolismo. Problemas agora da classe mais usada, né? Que é dos inibidores da bomba de prótons. Nós temos, olha só quantos, é a família do prazol, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, rabeprazol e pantoprazol, e provavelmente algum deles eu esqueci porque tem muito medicamento nessa classe. Bom, eles são benzimidazólicos substituídos. Por exemplo, o omeprazol e o lansoprazol são misturas racêmicas de isômeros R e S, um mais ativo que o outro. O esomeprazol é o isômero S do omeprazol e o dexlansoprazol é o isômero R do lansoprazol. Então eles são estruturalmente relacionados. Qual é o problema? Qual que é o efeito deles e alguns efeitos adversos, né, do uso dessa classe? Primeiro, de 90% a 98% na secreção ácida já cai nas primeiras 24 horas. Então tem indicação de bula e na clínica para doença do refluxo gastroesofágico, para doença de úlcera péptica, né? Por exemplo, para quem usa AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, que aumenta o risco de sangramento intragástrico, e para quem tem infecção por H. pylori. E para quem tem também dispepsia não ulcerosa. Então, 3 indicações básicas do uso dos inibidores da bomba de prótons. 1 a 5% dos pacientes apresentam diarreia pelo uso dos inibidores, cefaleia e dor abdominal. O problema é que 2 a 3 vezes aumenta o risco de infecções por Clostridium difficile. E aí, pessoal, se observa também o aumento do risco de salmonella, shigella, Escherichia coli e Campylobacter. Por quê? Porque elas não têm ela tem sensibilidade ao ácido. Então, se eu diminuo o ácido com a graduação, como mostra, 90%, 98%, elas encontram um ambiente mais propício para a proliferação e pode acontecer, sim, a proliferação desses agentes. E se a pessoa utiliza um antibiótico que acaba desprendendo a mucosa intestinal e as bactérias de controle do microbioma intestinal, essas bactérias virulentas acabam crescendo e aí sim causando infecções. Tem um quadro clássico, né, de infecção por Clostridium, que é o uso da azitromicina, que faz diarreia, e se a pessoa utiliza o omeprazol, então piora mais ainda e acontece então uma infecção intestinal por Clostridium difficile. Problema, né? Os inibidores da bomba de prótons diminuem a absorção da B12. Olha só, da vitamina B12. Então é extremamente contraindicado o uso deles para pessoas que têm deficiência nas vitaminas do complexo B. Então elas diminuem sim, ele diminui sim a absorção dessa vitamina tão importante. Interações medicamentosas, né? Os inibidores da bomba de prótons são inibidores de diversas famílias da P450 e uma delas é a CYP2C19, que ativa o clopidogrel no nosso organismo. Além disso, ela altera então também o metabolismo da varfarina, podendo aumentar o efeito na varfarina, aumenta o tempo de efeito do diazepam no nosso organismo e da fenitoína. Mas o clopidogrel diminui o efeito
pelo uso dos inibidores da bomba de prótons, porque ele tem um metabolismo para ser ativado, ele é um pró-fármaco. Então se eu bloqueio o metabolismo dele, eu acabo diminuindo o efeito dele no organismo. Essa diminuição da acidez estomacal causada pelos inibidores da bomba de prótons pode causar também uma falência na absorção do cetoconazol, do itraconazol, da digoxina e do atazanavir. Então tem que ter cuidado se a pessoa utiliza continuamente o inibidor da bomba de prótons, tem que estar atento se o paciente usa cetoconazol, itraconazol, digoxina, atazanavir, varfarina, diazepam, fenitoína e clopidogrel. São os principais fármacos que interagem ou na absorção ou no metabolismo com os IBPs, inibidores da bomba de prótons. E por fim nós temos uma classe, com um medicamento que faz a proteção da mucosa. Proteção da mucosa. Ele vai fazer, olha só, o sucralfato, que é o medicamento que nós estamos falando agora, é um sal de sacarose complexado com hidróxido de alumínio sulfatado. Em água, essa solução forma uma pasta viscosa e de consistência firme que se liga seletivamente às úlceras, olha que maravilha, e erosões do meu estômago por um período mais ou menos de 6 horas. Então ele faz uma barreira física ali na úlcera, evitando que ela doa e que ela aumente por causa do contato com o ácido. Ele é administrado em uma dose de 1 grama 4 vezes ao dia para completar o dia com o estômago vazio, pelo menos 1 hora antes da refeição. Aí ele protege a úlcera e evita que o ácido entre em contato com ela, assim melhorando mais rapidamente. E por fim, nós temos a classe dos análogos das prostaglandinas. As prostaglandinas atuam também no trato gastrointestinal, especialmente na secreção de muco e na proteção do nosso estômago. Olha só, então o PGE e PGF, que são essas prostaglandinas, têm esse efeito, especialmente na secreção de bicarbonato e na produção de muco. Os análogos metílicos da PGE, que é o misoprostol, conseguem proteger o estômago dos distúrbios gastrointestinais e é aplicado 3 a 4 vezes ao dia. O problema é que as prostaglandinas não dizem muita coisa voltada só para o intestino, elas atuam em vários locais. Então, por exemplo, fazem indução de parto, olha só. Então o misoprostol foi lançado no mercado e retirado pelo risco de causar um parto prematuro. Hoje é usado intra-hospitalar, o chamado então Cytotec, que com certeza muitos conhecem, já ouviram falar. É um fármaco abortivo, que causa contração uterina e amadurecimento do colo do útero antes do momento que precisa estar assim. Muito bem, olha só, então falamos basicamente de antiácidos, antagonistas H2, antagonistas da bomba de prótons e, por fim, análogos das prostaglandinas e o sucralfato. Mas tem uma classe que eu não falei, olha só, que eu vou deixar para um vídeo especial aqui do canal. Esse fármaco é chamado de vonoprazana. É um medicamento que bloqueia o transportador potássio próton ATP, potássio H+ ATP, que é um transportador essencial também na mucosa do estômago. Então, se você quer saber mais sobre essa classe de medicamentos que não age na bomba de prótons, mas uma bomba num transportador vizinho dela, lá no estômago, que não tem tanto efeito adverso como os próprios inibidores da bomba, é só dizer nos comentários. Escreve nos comentários, professor, faz essa aula, eu quero saber esse mecanismo, que na próxima aula, que na próxima semana ou na outra, eu gravo a aula e deixo aqui no YouTube para você. Gostou da ideia? Então escreve nos comentários. E até a próxima aula. Grande abraço desse professor que ama demais estar com você nesse novo canal do Farmacologia Fácil.